Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui reunidos nessa noite para continuar estudando a Palavra de Deus e entendendo como uma igreja madura se porta diante das perdas e do luto. Sabemos que a única certeza que temos nessa vida é que, assim como nascemos, um dia também morreremos, mas diante das perdas, da morte, às vezes ficamos tão confusos e perplexos. Mas a palavra de Deus tem uma esperança, tem um caminho para que nós possamos continuar vivendo os nossos dias com fé e esperança. Então vamos estar orando ao Senhor para que Ele nos inspire e para que Ele nos guie nessa caminhada. Paizinho querido, te agradecemos porque mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para adorar e glorificar a Ti. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu consolo, porque o Senhor tem sido bom em todo o tempo. Hoje te agradecemos, Senhor, por aqueles que completam mais um ano de vida, que a Tua bênção e a Tua graça esteja sobre a vida dos Teus filhos. Renova, Senhor, a fé e a esperança, que o Senhor supra as suas necessidades. Toma as nossas famílias em Tuas mãos, sustenta-nos, Senhor, com o Teu poder. E agora que vamos estudar mais uma vez a Tua palavra, que o Senhor nos dê condições de entender os Teus propósitos e os Teus desígnios para cada um de nós. Assim já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 7, onde estaremos lendo do versículo 11 ao 17, que diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. O Evangelho de Lucas, ele tem uma característica bem peculiar, que é de dar voz à memória das mulheres. Ele evidencia isso, tanto que essa narrativa nós só encontramos no Evangelho de Lucas. E nós sabemos que a condição de viúva já era uma condição que deixava a mulher num estado de extrema vulnerabilidade. E com a perda do seu único filho, isso era acentuado de forma assim drástica. E com a perda disso, além das questões emocionais, ela perdia também o seu futuro, o seu sustento, a perspectiva de sustento, de subsistência, de sobreviver. O que seria da vida daquela mulher? Então nós vemos que naquela caminhada em que Jesus estava, e aí alguém denominou como caminhada de vida, né? E também a caminhada de vida que estava com o Senhor Jesus e a caminhada da morte que era protagonizada por aquela mulher que estava conduzindo o corpo do seu filho. E isso traz para nós a certeza que em meio aos nossos desafios, às nossas dores, às nossas perdas, o Senhor, Ele vem ao nosso encontro trazendo vida e esperança, dizendo que apesar de todas as lutas e dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, é possível continuar caminhando com fé e esperança. Naim era uma aldeia
que agrícola, e o nome quer dizer lugar de agradável, aconchegante, tranquilo. Lugar de consolação. Então, talvez esse fosse o ambiente em que aquela mulher estava. Mas naquele momento, a morte e a perda do seu filho mudou toda essa história, perdeu o sentido para ela. Mas enquanto ela caminhava, o Senhor Jesus Cristo se aproxima. E é muito interessante que ele, ao se deparar, a caminhada da vida, ao se deparar com a dor e sofrimento daquela mulher, ela para, porque ela foi ao encontro da sua necessidade, da sua dor, dando suporte. Então isso mostra para cada um de nós que diante dos desafios, das dores e sofrimentos, das perdas do nosso irmão, do nosso próximo, nós que somos fonte da presença de Deus, da vida, nós precisamos nos deter diante dessas pessoas. Precisamos estar junto a essas pessoas, levando a esperança, levando a fé, levando a nossa solidariedade aos que sofrem e choram. E quando o Senhor diz para ela não chore, não é no sentido de não viva o seu luto, não viva a sua dor, mas é no sentido de se solidarizar com ela, a empatia, de se colocar no lugar dela, de sentir a dor do outro. E nós muitas vezes nós não temos essa habilidade de olhar para o outro e perceber a sua dor, de estar com o outro no momento da sua dor. E nós queremos às vezes falar, não chora, morreu, está num lugar melhor, está muito melhor do que eu e você. Aqueles que nós temos essa certeza e essa convicção que estão nos braços do Pai, é verdade, está num lugar melhor. Mas isso não significa que vá doer menos, isso significa que a gente não vá sentir a perda, que a gente não vá pensar em todas as implicações que aquela perda, que aquela ausência vai trazer para as nossas vidas. E nós precisamos ter essa sensibilidade. Não é porque nós temos essa certeza e essa convicção de que está nos braços do Pai, que isso diminui a dor e o sofrimento do outro. E que nós temos o direito de impor ao outro que não chore pelas suas dores, que não chore pelas suas perdas. Mas nós precisamos estar ali, como diz a palavra, chorar com os que choram e também se alegrar com os que se alegram. A fala de Cristo, então, está imbuída dessa empatia, de se colocar no caminho da morte e interromper o seu movimento, né? E trazer uma nova perspectiva para aquele momento, para aquela situação. Porque o Deus a quem nós servimos é o Deus da vida. É o Deus que nos ensina que, apesar das nossas dores, das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, Ele tem vida e vida em abundância para nós. Ele toca no esquife e devolve àquela mãe o filho. Ainda que nós não tenhamos essa experiência, Deus tem o poder de devolver a alegria, de devolver a paz, de devolver a segurança, de nos devolver a vida nos momentos mais difíceis, para que eu e você possamos continuar a nossa caminhada. E a gente precisa entender isso, que o Deus a quem nós servimos é um Deus que tem poder de restaurar, é um Deus que tem poder de transformar. E quando nós nos deparamos com essas situações de perdas, de dor, sofrimento, nós não podemos negar a dor e o sofrimento, esconder as coisas que estão acontecendo, mas nós precisamos ser agentes de bênção na vida das pessoas, levando uma nova esperança, levando alento aos que sofrem, né? E aí a gente vai entender que ninguém está livre da vivência, do luto e das perdas. Os nossos que amamos um dia irão partir, a gente não sabe quando, mas a gente sabe que isso é um fato, é uma realidade. Ninguém está preparado para perder um emprego, para perder a sua situação estável, econômica. Ninguém às vezes está preparado para perder
ver o seu casamento se desfazendo, ver às vezes o seu filho partindo, seguindo a sua vida, indo em frente. A gente não está preparado para perder tantas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas nós precisamos entender que quando nós estamos alicerçados no Senhor Jesus Cristo, quando nós confiamos em Deus, nós conseguimos, apesar de todos os processos dolorosos, né? Às vezes a perda da saúde, você vê a sua saúde se esvaindo, o seu corpo já não reage com o mesmo ânimo, com o mesmo vigor. Então a gente consegue entender isso, que são processos naturais da nossa vida, da nossa caminhada. E a gente não pode se deixar abater. A gente precisa enfrentar esses processos com fé e esperança de que nós podemos nos adaptar a essa nova realidade que se apresenta diante de nós. Nós também precisamos, nós podemos expressar nossa dor. Muitas pessoas nesse momento de perdas, de luto, elas têm o costume de pensar que precisam ser fortes. E às vezes aquelas pessoas que estão em volta estão ali reforçando isso. Você agora precisa ser forte. Se é o pai que morreu, aí vira às vezes pro filho, às vezes ele não tem idade suficiente, nem maturidade, mas já coloca um peso, uma responsabilidade. Não, agora você é o chefe da família, agora você é o homem da casa, você é aquele que precisa ser responsável. E isso tira do outro a possibilidade dele vivenciar o seu luto, vivenciar a sua dor, de falar dos seus medos, de falar das suas necessidades, das suas fragilidades. Quantas vezes eu orientei famílias em que eu via que às vezes a esposa perdeu o marido, então ela não chorava na frente dos filhos porque os filhos precisavam da sua força, e os filhos não choravam na frente da mãe porque precisavam dar força para a mãe, e aí estava cada um chorando no seu cantinho e todo mundo vivenciando esse momento de dor assim, de uma forma tão difícil e com dificuldade de superar. Por quê? O fato de você chorar as suas dores, de você falar, de você expor, não faz de você uma pessoa fraca, mas faz de você uma pessoa extremamente humana, que reconhece as suas fragilidades e que precisa ser consolado, que precisa ser curado, que precisa ser sarado. Então nós precisamos entender que cada um vai vivenciar o seu luto de uma forma especial. Eu lembro que quando minha sogra partiu, foi assim, de repente, nós estávamos na igreja, foi um domingo de Santa Ceia, e eu estava ministrando a ceia, e eu percebo que meu marido, na hora do culto, ele recebeu um telefonema, e pela sua expressão eu percebi que o telefonema não tinha um conteúdo muito agradável, porque o seu semblante mudou, o seu comportamento mudou, e eu não tinha como estar com ele naquele momento. Então eu estava ali fazendo o serviço, ministrando a ceia, e depois eu tive a notícia que era a minha sogra que tinha partido. Ela tinha acabado de chegar na igreja, sentou, passou mal e veio a falecer. E eu lembro que isso foi num domingo, terça-feira nós estávamos na igreja, e a primeira coisa que meu esposo fez foi adorar ao Senhor depois daquele momento. E esse foi o luto dele, foi o tempo dele. Então eu não posso esperar que todas as pessoas vão ter essa atitude. E a gente precisa entender que cada um vai vivenciar o seu luto de uma forma diferente. Mas eu preciso respeitar a forma como o outro vivencia o seu luto. E estar atenta para dar a ele o suporte que ele precisa para que ele possa vivenciar esse luto de forma a ser curado, restaurado, fortalecido, para que ele possa continuar a sua caminhada. Então, às vezes as pessoas na semana seguinte olha para o outro e diz: você ainda está chorando? Passou um ano, passou
Você ainda chora? Você ainda não consegue? Então nós precisamos entender que cada pessoa tem um tempo. E se nós percebermos que as pessoas estão com dificuldade de superar esse momento, nós precisamos buscar orientação, às vezes profissional, nós precisamos auxiliar, mas nunca apontar, criticar, julgar as pessoas, porque cada uma sente e vive de uma forma diferente. Precisamos entender que há consolo no tempo do luto, no tempo das perdas. Esse período de pandemia foi um período muito difícil para todos nós, porque nós perdemos muitas pessoas, e que nós não tivemos a oportunidade de estar próximos, de estar juntos, porque a pandemia tirou isso da gente, né? A possibilidade do toque, de segurar na mão do outro, do abraço. As pessoas que amamos, elas partiram e a gente não teve oportunidade de se despedir. Quantos perderam os seus familiares, os seus amigos e não tinham como se despedir? Então eu lembro que foram semanas muito difíceis, porque tinham semanas que a gente perdia muitos amigos numa semana só. E era uma notícia triste atrás da outra. E eu lembro que eu compartilhava com alguns irmãos: gente, eu já não aguento mais chorar, porque a gente recebeu tanta notícia triste, né? De perdas, e a gente não pôde dar o último abraço, a gente não pôde estar junto, não pôde se despedir, não pôde. Então, a gente precisa entender que Deus é o nosso conforto, Deus é o nosso consolo nesses momentos tão angustiantes, tão desesperadores que nós vivemos. E que nós não sabemos se foram os últimos, porque nós sabemos o que os dias nos reservam. Mas nós precisamos ter essa fé e essa certeza que Deus é o nosso consolo. A consolação precisa ser acompanhada da prática. Então, muitas vezes nós vemos os nossos irmãos passando por momentos de sofrimento e a gente esquece com muita facilidade, né? A gente vai no sepultamento, ou então soube que está desempregado, manda uma cesta básica, a gente dá aquele socorro, aquele consolo no primeiro momento e a nossa vida segue, porque a gente continua tendo os nossos afazeres, a nossa rotina, mas a gente precisa ter essa sensibilidade de parar e pensar que a vida do outro vai demorar um pouco mais de tempo para voltar ao normal, para seguir o seu ritmo. E que eu preciso acompanhar nesse momento o seu tempo. Então, eu não posso ir somente ali, fui no sepultamento e tal. Pronto, cumpri a minha obrigação social. Como igreja, como irmãos em Cristo, nós precisamos entender que aquela família, aquelas pessoas vão precisar do meu telefonema, vão precisar do meu abraço, vão precisar do meu acompanhamento, vão precisar do meu sustento, do meu ombro, de algo mais durante um certo tempo. E não é só um momento específico. Por quê? Porque ele vai precisar de um tempo até que a sua vida se reorganize, até que ele consiga se reestruturar. Às vezes perdeu o emprego, a gente manda uma cesta básica e no mês seguinte a gente fica, puxa, ainda não conseguiu resolver sua vida não? Ainda não deu jeito? Gente, a gente precisa ter essa sensibilidade de que as coisas não se resolvem de uma hora para outra. Que as pessoas são diferentes, suas histórias são diferentes e para cada história, para cada momento, uma ação precisa ser executada. E que você não se canse ou pense que porque já fez isso ou aquilo já fez o suficiente. Faremos o suficiente quando pudermos ver os nossos irmãos caminhando conosco lado a lado, retomando a sua vida, a sua trajetória e a sua caminhada. E que nós possamos entender que nós precisamos participar desse processo, porque foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Naquela caminhada em que ele estava levando a vida, a esperança, a palavra, ele parou diante daquele cortejo fúnebre e deu atenção àquela mulher até que ela tivesse a sua situação resolvida e ela pudesse outra vez ser incorporada
a caminhada da vida. Então nós precisamos entender que enquanto o meu irmão, a minha irmã, a minha família não estiver podendo caminhar, eu preciso estar ali dando suporte, sendo suporte, até que ela possa voltar a ter esperança, até que ela possa voltar a ter fé. Que nós, como Igreja do Senhor, possamos, como diz no versículo 14, né? Levanta-te, igreja. Levanta-te, igreja, e cumpre a tua missão, vive o teu chamado, seja uma igreja solidária, seja uma igreja que leve esperança, porque discípulos e discípulas nos caminhos da missão, elas vivem, né, com solidariedade, levando esperança para a vida das pessoas. E a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. E eu sempre fico pensando que às vezes a gente fala assim, Jesus te ama, para o outro. Mas como que o outro vai saber que Jesus te ama se eu não tenho ações que evidenciem o amor de Deus na vida das pessoas? O Evangelho, ele não é feito de palavras, só de palavras. O Evangelho é feito principalmente de ações. E esse é o grande ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Ele, tudo aquilo que ele falava, ele fazia, ele cumpria. Por isso que ele era um homem que tinha autoridade. E hoje está faltando autoridade dentro das nossas igrejas, porque nós falamos, mas o nosso testemunho não acompanha o nosso discurso. E para que a igreja seja uma igreja atuante, e a igreja, quando eu falo que falta autoridade dentro das nossas igrejas, é porque você é a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor. Nós precisamos entender isso, que está faltando autoridade sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós temos uma fala, mas a nossa fala não é acompanhada pelo nosso testemunho. Muitas vezes achamos que o lugar de dar testemunho é dentro da igreja. Dentro da igreja é o lugar de você ser corrigido, de ser revestido, de ser edificado, para que no mundo, seja na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, no mercado, na farmácia, aonde você estiver, no seu local de passeio, no seu momento de lazer, aonde você estiver, que a sua vivência, aquilo que você faz, esteja de acordo com a palavra que você prega. Então, que nós possamos, nessa noite, estar prestando atenção nisso e vivendo de acordo com a vontade e com o querer do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Paizinho querido, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor nos dê sabedoria e maturidade, Senhor, para viver as nossas perdas, os nossos momentos de luto, com fé e esperança, na certeza que Tu és o Deus que pode nos restaurar, o Deus que pode trazer vida a cada um de nós. Aqueles, Senhor, que estão passando por esse momento, seja a perda qual for, de que natureza for, ou pelo luto, que o Senhor ajude os nossos irmãos a superar com fé e esperança. E que nós, como igreja, possamos ser agentes de solidariedade, de consolo e conforto, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.